propósito por trás da tua dor. Chega um momento na vida de todo ser humano em que o chão parece desaparecer. Um instante em que a alma se dobra sob o peso de provações que parecem impossíveis de suportar. Você grita para o vazio, sem saber se alguém está ouvindo. Se sente esquecido, abandonado, quebrado. Mas ouça, há um propósito por trás da tua dor. Existe um plano divino no meio da tua ruína. Porque todo homem que Deus deseja usar, ele primeiro precisa quebrar. O mundo te ensina a fugir do sofrimento, a esconder a dor, a preencher o vazio com distrações e evitar o confronto com o próprio coração. Mas Deus, Ele age diferente. Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma. Ele não ignora a tua angústia. Ele a usa como ferramenta para te moldar. Deus não prepara guerreiros na segurança do conforto, mas sim na fornalha da aflição. Se você foi quebrado, se atravessou tempestades que ninguém viu, talvez seja porque o céu já pronunciou o teu nome. Os homens que Deus ergue para grandes propósitos conhecem o vale, provam o gosto do luto e se encontram frente a frente com o desespero. Mas no ponto mais profundo dessa dor, é ali que Deus se aproxima. Quando tudo o que você tem é um sussurro, e ainda assim, mesmo fraco, você pronuncia o nome dele. É aí que nasce uma força que não vem deste mundo. Porque Deus não se revela aos orgulhosos. Ele rejeita os arrogantes, mas os humildes, os quebrados, aqueles que caminham com cicatrizes, esses ele exalta. Veja os gigantes das Escrituras. José lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado numa cela. Ele foi quebrado antes de ser elevado. Moisés, um príncipe do Egito, transformado em pastor no deserto por 40 anos. Ali, foi esvaziado da autoconfiança antes de se tornar o libertador do seu povo. Davi, ungido rei quando ainda era apenas um menino, passou anos fugindo, chorando em cavernas antes de usar a coroa. E o próprio Filho de Deus, ferido, rejeitado, açoitado e crucificado, antes de ressurgir em glória. Não amaldiçoe a tua quebra. Não despreze o deserto. É nesses lugares que a voz de Deus ecoa mais forte. É lá que teu caráter é lapidado, tuas intenções são purificadas e o orgulho é arrancado pela raiz. A dor não é punição, é preparo. A solidão não é rejeição, é redirecionamento. Deus não está zangado com você. Ele está te esculpindo. Você pergunta, por que dói tanto? Por que o caminho é tão longo? Porque aquilo que Deus está construindo em você não é raso, não é temporário. É eterno. Raízes superficiais criam árvores frágeis. Mas raízes profundas, alimentadas pela escuridão da dor, sustentam carvalhos de justiça. Quanto mais intensa a dor, mais forte o homem. Quanto mais longa a fornalha, mais grandiosa a missão. Quando Deus quebra um homem, Ele não o deixa em pedaços. Ele o refaz. Transforma-o num vaso capaz de carregar sua glória. Não se pode sustentar propósito eterno com mãos não testadas. Não se pode caminhar com unção sem antes renunciar ao próprio ego. Não se pode curar feridas dos outros sem antes ser curado por Deus. O homem que Deus escolhe tem cicatrizes, tem noites de choro, mas desperta com alegria. É incompreendido, até pelos mais próximos. Mas caminha com Deus, e isso basta. Talvez você esteja vivendo o tempo da quebra agora. Sente que tuas orações batem no teto, que o céu está em silêncio. Mas Deus não te abandonou. Ele está ali, em cada lágrima, em cada pedaço espalhado do teu coração, em cada momento sendo escrito na tua história. Ele está cortando o que não pode permanecer. Está removendo o que te atrapalharia na próxima estação. Está te esvaziando para depois te encher. Quando a dor é o solo do propósito, a dor que você sente hoje pode ser exatamente a ferramenta que o céu está usando para te preparar para algo maior do que você jamais imaginou.
O que você chama de fim pode ser apenas o início, e o que você acredita ser castigo pode ser o nascimento de um novo propósito. Deus não está em silêncio porque te abandonou. Ele está trabalhando no invisível, arrancando tudo o que não pode seguir com você para o próximo nível. A poda dói, mas é sinal de frutificação. O silêncio machuca, mas é nele que a fé ganha raiz. Deus não quer que você tenha força aos olhos do mundo. Ele quer que você seja fraco em sua presença. Ele não quer que você tenha tudo sob controle. Ele quer que você entregue a bagunça. Porque é na entrega, não no desempenho, que o milagre acontece. E se os sonhos que não deram certo foram proteção divina? E se as portas fechadas evitaram ruínas futuras? E se esse vazio que você sente agora for o espaço que Deus precisa para derramar algo novo? Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, aproveita agora para se inscrever no canal Mente Invicta. Aqui a gente fala o que o espírito precisa ouvir e não só o que o ego quer escutar. Comenta aqui embaixo. Você está passando pelo tempo da quebra? Quero orar por você. Você não está sendo punido, está sendo moldado. Na lógica divina, os rejeitados se tornam escolhidos. Os fracos confundem os poderosos. Os invisíveis diante dos homens são visíveis diante do céu. É assim que ele age, pegando o que o mundo despreza e transformando em instrumentos de glória. Ele acende o fogo, limpa as impurezas e envia de volta o vaso com autoridade, compaixão e poder. Quem andava nas trevas, agora carrega a luz. Por isso, se você quer ser usado por Deus, não fuja da fornalha, enfrente-a. Peça entendimento. Deixe que Ele arranque tudo o que é falso, tudo o que é frágil, tudo o que não resistiria ao peso da missão. Porque quando você é quebrado, começa a ouvir melhor, orar mais profundamente, depender de Deus como nunca antes. E é aí, exatamente aí, que o impossível começa a acontecer. Os milagres não nascem da aparência de perfeição, nascem da realidade de quem foi ferido, mas escolheu crer. Você pode sair dessa fase com um passo mais lento, mas com um poder que arrasta multidões. Pode ter marcas da batalha, mas cada cicatriz vai brilhar com glória. Pode se sentir pequeno, mas o céu vê um guerreiro se levantando das cinzas. Deus não precisa da tua força. Ele precisa da tua entrega. Não quer tua performance, quer tua obediência. Não escolhe os mais capacitados. Ele capacita os que se rendem. A quebra é o seu laboratório. Se você está nesse laboratório agora, respira fundo. Não está sozinho. Aquele que te formou no ventre está te formando outra vez. Não para te destruir, mas para te equipar. Não para te envergonhar, mas para te ungir. Aguente firme, nem que seja por um fio. Clame, nem que seja com um sussurro. Confie, mesmo sangrando. Porque depois da cruz, vem a coroa. Depois da dor, vem o poder. Depois da quebra, vem a bênção. E quando Deus colocar a mão sobre tua vida e disser, agora, meu filho, vá, você não vai caminhar com a sua força. Vai caminhar com a dele. Não vai falar com palavras vazias, vai falar com fogo. Não vai viver por aplausos, vai viver por eternidade. Deixe a dor fazer o que precisa fazer. Deixe que ela esmague o ego, silencie o orgulho, amoleça o coração. Deixe que ela te esvazie de tudo o que é medo, dúvida e necessidade de ser aceito. Porque quanto mais invisível você for para os homens, mais visível se torna para o céu. E quando você se levantar, porque você vai se levantar, vai carregar o perfume da rendição, uma fragrância que atrai os quebrados, os feridos, os que ainda estão em busca de esperança. Você vai se tornar prova viva de que Deus ainda restaura, que Deus ainda cura, que Deus ainda usa homens quebrados. Não antecipe o processo, não apresse a cura. A santidade no sofrimento quando Deus está no meio. A beleza nas cinzas quando o fogo é celestial. A glória do outro lado da entrega. Isso
Não é o fim da tua história, é só o começo. Um novo capítulo, escrito com lágrimas e fé. Deus não terminou contigo, Ele mal começou. O mistério da restauração. Há momentos em que tudo desaba, planos se desfazem, laços se rompem, sonhos escorrem pelos dedos, e a frustração pesa como pedra no peito. Nessas horas, é fácil acreditar que estamos sendo castigados, esquecidos ou derrotados. Mas e se essa ruína aparente for, na verdade, um reinício sagrado? Quando Deus permite a dor, nunca é aleatório. Ele não quebra por prazer. Ele quebra para reconstruir. Ele fere para curar. Ele esvazia para preencher. A quebra nunca é crueldade. É amor profundo em forma de propósito eterno. Assim como o oleiro pressiona o barro para moldá-lo, Deus esculpe almas através do desconforto. Ele vê além da sua crise. Ele enxerga um futuro que você ainda não consegue imaginar. E para te levar até lá, precisa arrancar o que não pode continuar contigo. Esse processo nunca é confortável. Muitas vezes, parece que tudo está sendo arrancado. Força, planos, certezas, mas nesse desmonte, algo sagrado está acontecendo. Você está sendo conduzido ao fim de si mesmo, para o início de algo maior. Transformações reais não acontecem na zona de conforto. Elas acontecem no deserto, na fornalha, nas madrugadas em que as lágrimas não param de cair. Pense na semente. Antes de florescer, ela precisa romper. Precisa ser enterrada, morrer para a forma antiga e dar lugar ao novo. Do mesmo jeito, a sua dor não é sentença de fim, é sinal de plantio. O que parece estar desmoronando pode ser, na verdade, o alicerce de uma nova vida. Você talvez não entenda agora, talvez não veja sentido, mas acredite, Deus não desperdiça nada. Cada lágrima é recolhida, cada oração muda o invisível, cada silêncio é registrado no céu, e chegará o dia em que, olhando para trás, você entenderá que a dor não veio para te destruir, mas para te conduzir ao propósito. Se hoje você atravessa o fogo, continue. Se a noite parece não ter fim, não pare. Deus está trabalhando, profundamente, eternamente. E quando Ele terminar, você vai se levantar. Não igual, mas mais forte. Não amargo, mas purificado. Não vazio, mas cheio até transbordar. Você carregará uma história que vai iluminar outros caminhos. E será nítido para todos que a tua dor nunca foi punição. Foi preparação. Há um padrão sagrado na forma como Deus escolhe seus instrumentos. Ele não chama os mais influentes. Ele não busca os impecáveis. Ele olha para os que foram quebrados. E não voltaram altivos, mas rendidos. A força de Deus não se manifesta no orgulho. Ela se revela na humildade. Ele levanta os que foram silenciados pela dor. Ele dá voz aos que foram calados pelas perdas. Ele transforma o coração ferido em fonte de cura. Porque quem sofreu compreende o sofrimento de forma que o soberbo jamais entenderá. As cicatrizes contam histórias. Elas dizem: tentaram me destruir, mas falharam. São marcas da graça que venceu a batalha. O mundo tenta esconder suas marcas. Deus as exibe como troféus de superação. Quando alguém vê a tua cicatriz e escuta o teu testemunho, ele vê a mão de Deus em ação. Ele não apenas ouve palavras. Ele testemunha transformação. Os maiores comunicadores do reino não são sempre os mais eloquentes. Frequentemente, são os que choraram mais, que viveram noites mais longas e que, ainda assim, falam com fé. Eles foram esmagados, não para serem descartados, mas para serem refinados. A dor virou púlpito, a fraqueza virou mensagem. A humildade virou estrada para a presença de Deus. Se hoje você se sente fraco, se sente pequeno, se a vida arrancou tudo o que você acreditava ser o seu valor, saiba, você está pronto para ser usado, não apesar das tuas feridas, mas por causa delas. Deus se aproxima dos quebrantados. Ele exalta os humildes. Ele escolhe os invisíveis para carregar os propósitos mais gloriosos.
Suas cicatrizes têm missão. Sua história tem peso. E a sua humildade é a porta por onde a glória de Deus vai entrar. Na Bíblia, uma verdade ecoa, de Gênesis ao Apocalipse. Antes de toda a grande missão, vem uma grande dor. Nenhum homem ou mulher usado por Deus chegou ao destino sem antes atravessar o vale. Antes da unção, vem a humilhação. Antes da vitória, o deserto. José, traído pelos irmãos, lançado em um poço, vendido, preso por injustiça, não recebeu o chamado no conforto. Ele foi forjado na prisão. Moisés, criado no palácio, viu tudo desabar com um erro. Fugiu e viveu 40 anos esquecido, pastoreando ovelhas. Foi ali, no deserto, que a sarça ardente acendeu. Davi, ungido quando menino, fugiu por anos. Chorou, em cavernas, viveu na angústia de ser escolhido, mas ainda não coroado. Suas canções nasceram em meio às lágrimas, e ainda nos curam. E Cristo, o Filho de Deus, sofreu. Foi rejeitado, espancado, crucificado. O Criador de todas as coisas foi quebrado por nós. Antes da ressurreição, veio o Getsêmani. Antes da glória, veio a cruz. Este é o padrão do céu. Quebra antes da missão. Dor antes do propósito. Cruz antes da coroa. A força que nasce da rendição. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. A propósito, no que está ouvindo agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Mente Invicta, a tua dor vira sabedoria e tua fraqueza se torna força. Deus não está à procura de pessoas impecáveis. Ele não se impressiona com talentos, com diplomas, com currículos brilhantes. O que atrai o olhar de Deus é o coração que se rende, o espírito que diz: Senhor, já tentei com a minha força, agora tudo é teu. A maior força espiritual não nasce do esforço humano. Ela nasce da rendição total. O mundo diz que você precisa conquistar, dominar, provar, mas o reino de Deus diz: entregue, confie, obedeça. Veja o apóstolo Paulo, um homem que se orgulhava de sua linhagem, de sua formação, de sua paixão. Mas depois de encontrar Cristo, ele declarou: tudo isso eu considero perda, porque ele descobriu que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O ministério de Paulo não floresceu depois que ele venceu tudo. Ele floresceu depois que ele entregou tudo. Foi no chão que ele foi levantado. Foi no fim de si mesmo que ele foi preenchido. E essa é a essência da verdadeira fé. Não viver para o próprio nome, mas para o nome de Deus. Não buscar controlar, mas confiar. Não tentar ser forte, mas depender. Quando você solta o controle, quando para de tentar impressionar, quando deixa de lutar com suas próprias armas e apenas diz: Deus, eu me entrego, algo extraordinário acontece. É nesse ponto de esvaziamento que o céu se abre, a unção desce, o impossível começa a se mover. A presença de Deus não habita no orgulho, ela habita no quebrantamento. No quarto escuro, onde você chora de joelhos. Na madrugada silenciosa, onde você diz: Pai, eu não aguento mais, me ajuda. E Ele ouve, Ele se aproxima do que foi rejeitado, Ele cura o que foi ferido, Ele fortalece o que já caiu. Ele transforma histórias marcadas por vergonha em testemunhos de glória. Porque no reino de Deus, a tua fraqueza não é vergonha, é a vitrine perfeita para a força dele. Pessoas quebradas são perigosas para o inferno, porque elas não têm mais medo de perder. Já perderam tudo, não têm mais orgulho a proteger. Já foram humilhadas. E agora só querem uma coisa: a presença real de Deus. Essas pessoas se tornam canais. Elas não refletem a si mesmas. Elas refletem o céu. E onde quer que elas passem, há cura, restauração, esperança. Porque o que Deus quebra, Ele também envia. O que Ele cura, Ele transforma em cura para outros. Você que está lendo isso agora, talvez esteja se sentindo no fundo do poço. Talvez tenha perdido o brilho, a fé, a direção. Mas escute com atenção. Você não foi esquecido.
Você está sendo reconstruído. Essa não é a conclusão da tua história. É o momento exato onde tudo começa a fazer sentido. Deus não apenas restaura, Ele faz novo. Ele não apenas remenda, Ele transforma. Ele pega o que o mundo descartou e transforma em testemunho. Ele usa os rejeitados para realizar os maiores milagres. Ele unge os invisíveis. Ele envia os silenciosos. E quando Deus levanta alguém que foi quebrado, Ele não levanta para viver uma vida comum. Ele levanta para impactar gerações. Você será luz onde havia trevas. Você será voz onde havia silêncio. Você será esperança onde havia desespero. Não fuja do processo. Não se esconda da dor, porque tudo isso está te preparando. Tudo isso tem uma finalidade maior do que você consegue entender agora. Um vaso precisa ser vazio antes de ser cheio, e você está sendo esvaziado, para ser preenchido com o que vem do céu. Em meio à dor, nasce o chamado. No meio da humilhação, nasce a unção. E quando você atravessar esse vale, você não sairá igual. Você sairá curado, fortalecido, transformado. Você será prova viva de que Deus ainda restaura, ainda cura, ainda usa homens e mulheres quebrados para cumprir planos eternos. Então, renda-se, mesmo em pedaços, mesmo sem entender, mesmo com lágrimas nos olhos, porque o quebrantamento é o começo da missão. E quando tudo parecer acabado, Deus começará a escrever o novo capítulo. Um capítulo escrito com cicatrizes, fé e propósito. Um capítulo que será testemunho para muitos. No final, você verá. Tudo isso valeu a pena. Antes de sair, responde nos comentários. Qual parte da sua vida Deus está reconstruindo agora? Isso aqui é uma comunidade de almas que foram quebradas e decidiram não desistir. Se inscreve, porque aqui ninguém passa pelo vale sozinho. Mente invicta é onde os fracos descobrem que sempre foram fortes.